Chavoso da USP, que tá fazendo uma crítica muito pertinente, muito pertinente aos governos do PT no estado do Ceará. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Ceará é um dos estados que mais mata, tira vidas da juventude negra e periférica no Brasil, certo? O estado do Ceará... Ô, Sassá, é claro que eu Gabiru, né? exagerei, né? Foi uma hipérbole, mas você tem razão. Na verdade, o que aconteceu era umas, sei lá, 8h30 e, tipo, tava tendo um pôr do sol, isso é real, isso é verdade. E aí, umas 9 horas ainda parecia, tipo, que era 6h30, tá ligado? Uhum. E até lá eles ficaram rindo e tal, porque todo mundo ficou impressionado. Tinha uma galera da Colômbia também que achou estranho, enfim. Não, isso é verdade. E sem terra presa na live, por favor. Viu, Bruno Farias? Samuel, Samuel, você vai na RBA esse ano? Não vou, não vou, não vou. Quer dizer, não tenho certeza ainda. Aqui no Rio, mano, aqui demora muito pra escurecer, pô. Tá ligado? Demora muito pra escurecer, muito. E a sensação que eu tenho quando eu escuto um carioca falando é das duas, um, ele quer me enganar, ele quer me comer. É a percepção que eu tenho. Pode ser que eu esteja equivocado, né? Pô, mano, puta que pariu, viu, meu irmão? Pô, isso aí deixa a live pesada pra caralho, meu irmão. Porra, que é isso? Nossa, gente, que é isso? Sabe? Aqui tem esse problema também. Então, vamos lá, o chavoso aí, escaralhando legal. A polícia mais mata no Brasil é a Bahia, governada pelo PT há 20 anos, atualmente pelo Jerônimo Rodrigues, anteriormente pelo Rui Costa. Rui Costa está, por exemplo, por trás da privatização do Rio Tapajós junto com o Lula e também por trás da privatização do metrô do Recife. Rui Costa foi governador da Bahia por 8 anos, antes dele o Jacques Wagner, atualmente senador, enfim. Então essa trupe aí colocou a Bahia no topo dos estados em que a polícia mais mata no Brasil. Agora não, né, no último ano aí, o Ceará que está caminhando no mesmo rumo da Bahia. Ceará, governado por Eumano de Freitas, também do PT, Também do PT. estado governado pelo PT aí há mais de 10 anos, desde 2015, né, antes pelo Camilo Santana. O PT e o PDT no estado do Ceará, eles têm a extrema-direita no estado do Ceará não tem tanta força. Embora, especialmente em Fortaleza, não tenha... Tem conservadores, tem, mas tem uma esquerda progressista que é muito atuante. Certo? E aí, a esquerda, pela esquerda no estado, oferecer algumas soluções e oferecer um quadro de melhora significativo, conseguiu estabelecer um projeto de longa duração que era promovido por uma aproximação, aliança entre o PDT e o PT. Né? Quando a aliança no estado do Ceará racha, quando o PT quer a Isolda como governadora e o PDT quer o cabeça de piroca lá, como que é o nome dele? Alberto Cláudio, como prefeito, como governador. E aí o que acontece? Essa disputa pra pôr. E aí tem um outro ponto também que eu acho que é importante a gente pensar. Que os dois lados, tanto o PDT como o PT, entendiam que pelo tanto de tempo que se tinha comandando o Estado, esse projeto ele tinha fissuras que quem estava vivendo, experimentando, tarará ali, e legislando e tal, não conseguia perceber, por estar muito imerso. Quem que conseguia perceber e apontar essas fissuras? A Isolda. Então a Isolda... Vai ficar botando vaca aí, eu tô falando sério, cara. Por favor. Sabe? E aí o que acontece? A Isolda conseguia perceber essas fissuras e apontar, olha só, a gente tem que melhorar nisso aqui, porque se a gente não melhorar nisso aqui, a gente vai perder a eleição. Se a gente não fizer desse jeito aqui, a gente vai perder a eleição, tarará, tarará. Certo? A percepção que se tinha da Isolda na época é de que ela era uma candidata mais comedida, mais tranquila para falar. E a gente espera uma política feita com muita vontade, sabe? A gente espera uma performance pública da vontade. Então a gente quer ver o candidato lá e quer aqueles bravejando, ele falando que vai fazendo. E ela não é assim. Ela não é assim. Ela é tranquila. É tranquila. Fala de um jeito tranquilo, tal. Mas foi uma secretária de Educação no Estado que colocou o Estado do Ceará no mapa do Brasil das melhores escolas. 88 das 100 melhores escolas do Brasil são do Estado do Ceará e eu sou produto dessa educação.
Eu sou produto dessa educação. Sabe? Eu sou produto dessa educação. Então todo mundo entendia que ela conseguiria apontar essas fissuras de um jeito que... Ô, irmão, deixa eu te falar. Pô, cara. Ô, mano, tá tão difícil. Pô, cara, tá tão difícil, cara. Tá tão difícil, sabe? A gente tá com um computador aqui, complicado e tal, e, enfim, todas essas coisas, né? E aí, o que acontece? Todo mundo tinha em mente isso. Que era a Isolda, que era a pessoa. Né? Só que aí... Acabou? Acabou? 184 pessoas aí, vamos curtir na live, gente. Vamos curtir na live. Vamos curtir na live, sabe? Vamos curtir na live. E aí, tem esse, e todo mundo entendia que era a Isolda, mas o Ciro Gomes não quis. Aí o PT falou, ainda não vai querer não? Pô, então a gente vai rachar. E aí um bocado de gente lá do PDT foi pro PT, um bocado de deputado estadual. Foi, pro PT, certo? Aí eles foram pro PT e tal, e começou um racha. Aí a ideia que se tinha de que esse racha enfraqueceria a esquerda no estado e fortaleceria algumas personalidades da extrema-direita, certo? Quais personalidades? O André Fernandes, o Reginaldo, né? O famigerado Boca de Cacimba, só fala cuspindo, e algumas outras personalidades também, para disputar a prefeitura. E aí é quando vai o Evandro Leitão, e os dois vão disputar a prefeitura, tal, e o Evandro Leitão ganha. O Evandro Leitão ganhando a prefeitura tranquilizou o PT, certo? Só que no cenário estadual o PT estava com um problema enorme. Qual que é o problema enorme que estava o PT? De uma população que vem enfrentando um medo significativo pelo aumento da criminalidade no estado, na cidade. Então o PT tranquilo na prefeitura, mas não tão tranquilo no estado, faz o quê? A gente tem que intensificar a política de combate à ilusão, que é combate a uma grande ilusão. A gente sabe disso, né? As coisas de ficar matando, prendeu, matou, isso não existe. Isso é tudo uma grande ilusão, é uma grande falácia, uma grande mentira. E aí é quando o Eumano de Freitas começa a ter posturas mais enérgicas. Começa a botar polícia dentro da periferia, começa a botar coisa de pacificação, fazer isso, fazer aquilo outro. E aí a gente vê um estado em completa matança. Em total descontrole. E o Chavoso vem, eu ofereci esse panorama para vocês aqui, pra vocês entenderem que essa política de matança ela não surgiu do nada. É uma resposta que o Evandro Leitão tá dando, como que é o nome dele? O cabeça de triângulo lá? Esqueci o nome dele agora. O governador tá dando para ter tranquilidade, para permanecer esse projeto. E tá dando essa resposta por quê? Porque a sociedade vem padecendo, sabe? A sociedade vem padecendo lá porque tá violento pra caramba. Se quiser dançar comigo, meu bem, chega pra cá. É uma atitude 10 que agora vai te ensinar. Se todo mundo fez a onda do mexer, vamos fazer agora a onda do descer. Algumas coisas eu acho que não podem ser verdade. Sei lá. Atual ministro da Educação do Lula, hoje pelo Eumano de Freitas, que deve ser um parente aí distante ou não tão distante assim do Tarcísio de Freitas, porque o jeito de governar dele está quase igual, principalmente na forma de lidar com a polícia, nos discursos. E a gente teve essa declaração aqui, não só uma declaração, a gente teve essa política vinda do governo Eumano. E aí, cara, boa noite, cara, o que é que tá acontecendo, cara? Que você tá sendo respeitoso com as pessoas no chat, o que é que tá rolando aí, que você não tá sendo grosseiro, você não tá sendo rabugento com as pessoas, você não tá falando alto, que cenário novo é esse daí, cara? Fala aí pra nós onde é que você tá e que novidade é essa aí, cara? Rabugento? Por que tu não toma no teu cu? Que música é essa daí? Fala aí pra nós, isso aí que tá rolando aí, que você não tá sendo rabugento com as pessoas, não tá falando alto. Deixa eu te falar uma coisa, por que tu não... tá rolando, cara? O que é que tá acontecendo na live? Você viajou, foi para o Rio de Janeiro?
doideira? Que história é essa, cara? Fala aí pra nós, eu perdi a última live, tá? Eu pedi até pro Vozão avisar pra você reagir ao vídeo aí, tá, cara? Mas diz aí, cara, o que é que tá acontecendo? Que novidade é essa daí? Você tá falando baixinho, tá todo educado, que novidade é essa daí? Fala aí pra nós, cara, você tá onde, cara? Diz aí como é que foi a viagem e tal, fala aí pra nós. Por que tu não toma no teu cu? Hã? Por que tu não toma no teu cu, meu irmão? Hein? Faz isso, porra. Cheguei bem, Lore. Não consegui ver suas mensagens, Lore. Cheguei bem. Saí ontem de casa. Ontem de tarde. Cheguei agora. Pra fazer live. Pelo amor de Deus. Tá perigoso demais. Como policiais são tratados em inquéritos de lesão corporal ou morte decorrente de intervenção. Em vez de autor do crime, o policial passa a ser colocado como interventor, enquanto a outra parte sai de vítima para opositor até prova ao contrário. Vocês entenderam o que significa isso daqui? Isso aqui significa que, por exemplo, se o caso do menino Rian, que eu li agora, de 4 anos, tivesse acontecido lá no Ceará, de um modo geral, né, em qualquer lugar do Ceará, no processo, o policial não estaria como autor do crime. E o Rian não estaria como vítima, estaria como opositor. Pois é, qualquer pessoa que for morta pela polícia do Ceará agora, que isso foi um decreto, não foi projeto de lei, foi decreto. Por meio de decreto, o cara decidiu mudar tudo, né, até o Código Penal. Por meio de decreto, o governador de Ceará declarou que a partir de agora, qualquer pessoa morta pela polícia no seu estado vai aparecer no processo como opositor, não como vítima. E o policial não como autor de crime. Meu irmão, isso aí... Caralho, mano, isso eu não sabia não, pô. Caralho, meu irmão, eu tô de cara. Nossa, mano, se a polícia do estado, mas já se sentia tranquilo o suficiente pra descer a porrada em nós, porra. Agora que, porra. Agora que fudeu mesmo, pô. Como interventor, até que se prove ao contrário. Ou seja, a pessoa morta tem que provar que ela foi morta pela polícia. Ou melhor, sua família, claro. Como já é o que acontece, né? Mas ele tá dando legitimidade a isso. Isso que sempre acontece, que a gente denuncia aqui, né, de as mães terem que ir atrás de câmeras, terem que lutar, terem que provar a inocência do filho, né? Porque é isso que eu falei agora há pouco, vem a versão da polícia, replicada massivamente pelas grandes mídias. Ah, porque era um ladrão, tentou assaltar, porque era um traficante. Ah, porque foi legítima defesa. Então vem a versão da polícia, eu acho que tem que ver, replicada pelas grandes mídias, pelos governadores. Pois é. Tem que ver se isso aqui não é inconstitucional, pô. E aí, as famílias têm que lutar para provar a inocência do seu filho morto, para provar a inocência do seu parente morto. Como eu disse, deturpando completamente o Código Penal, a Constituição. Mano, é que, tipo assim... A polícia, o cara tá perguntando o que é interventor, o que é... O que é... Perdi a pergunta dele aqui. Perdi a pergunta. Todo o ordenamento jurídico brasileiro, né? Que tem aquele princípio fundamental, a presunção da inocência, né? Mas, como eu sempre digo, pro pobre, preto, favelado, não existe presunção de inocência, existe presunção da culpa. E aí, pro governador petista do Ceará, qualquer pessoa morta pela polícia agora é um opositor do Estado e vai ter que provar o contrário. Tem que provar sua inocência. Isso é surreal. Surreal. E aí não pode criticar, né? Porque a galera diz assim, ai, mas vocês criticam mais a esquerda do que a direita. Isso aqui não é esquerda, isso aqui é direita. A gente tem que delimitar essa diferença de uma vez por todas. Olha aí, ó. Isso aqui não é esquerda, pô. Chega, gente. PT não é de esquerda. Tem meia dúzia de gato pingado de esquerda lá? Tem. E eu tô falando aqui, né, não da militância. Se bem que grande parte da militância também tá... Sabe o que a gente tava discutindo ontem? Eu...
Ah, mano, sei lá, mano. Sei lá. Cada vez mais de direita. Mas falando aqui dessas cabeças, dos políticos eleitos, dos governantes, dos dirigentes partidários, é 99% de direita. Chega, gente, tem que botar essa distinção. Nossa, que absurdo, ele tem que ser expulso do partido. O partido pensa assim. O partido pensa assim. Não é exceção. Governador da Bahia, mesma coisa. Acabei de falar, Rui Costa, foi governador da Bahia, pensa a mesma coisa. Rui Costa propôs acabar com a audiência de custódia, viu? Que o Brasil era um dos únicos países aqui da América Latina que não tinha audiência de custódia até 2015, se eu não me engano, passou a ter. E aí o Rui Costa, que na época era governador da Bahia, né, acabou de fazer a chacina do Cabula, lá em Salvador, se eu não me engano, 9 jovens negros mortos pela PM, ele vai lá e compara a PM com artilheiros fazendo gols, matando pessoas, então, mano, jogadores fazendo gols. Sabe o que eu tô pensando aqui? É que essa lei é inconstitucional. Só, gente, que embora seja inconstitucional, eu acho que é inconstitucional, porque fere um princípio constitucional. Isso aqui fere um princípio constitucional. Eu acho que essa lei não vai ser aprovada porque é inconstitucional. Só que o que o Elmano tá fazendo ele não tá esperando ser aprovada ou não ser aprovada a lei. O que ele tá sinalizando com um grupo muito específico. Ele tá dizendo assim, olha só, gente, a minha postura, o jeito que eu penso, como tem que ser tratado isso aqui, é desse jeito. E não me admira. Sabe por quê? Porque eu conheço ele. Sei quem é a pessoa. Eu sei quem é o ser humano. Não a performance de político que faz de esquerda. Então não me espanta Como torcedor, hoje tô feliz com o Flamengo do Felipe Luiz. É que inclusive ontem eu vou falar isso aqui também, ó. Vou falar isso aqui também ontem. Eu tava na Pedra do Sal ontem, eu tava com essa camisa aqui, ó. Por que eu ainda tô com essa camisa? Porque eu saí, fui pra outro lugar e vim direto pra cá. Cheguei hoje aqui, é a primeira vez que eu tô dormindo no lugar que eu aluguei aqui, então é por isso que eu tô com essa camisa. E eu tenho que falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Eu tava lá na Pedra do Sal, todos os flamenguistas que olhavam pra mim falavam assim, fracassado. Eles xingam o torcedor vascaíno de fracassado, de infeliz. Aqui, os flamenguistas. Fracassado. Igor mandou dimensão R$5. Vai pra algum casamento, Sassá? Está com traje de gala. Bem-vindo ao meu RJ. Marca algo com a galera. Isso é enchente. Que calma é esse, é enchente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Os caras, eles chamam a gente de fracassado, pô. E aí teve um cara que ficou de xereca comigo lá, porque ele me parou só pra fazer isso, né? Tava todo mundo lá, que é um monte de gente, cara, passando o tempo inteiro de todo lugar do mundo, falando várias línguas, tá ligado? Um monte de língua diferente e tal, e falando várias coisas. E o cara me puxou, ia lá, ó o fracassado. Falei, irmão, eu sou fracassado, mas eu sou fiel, pô. Tu só aparece quando teu time vence. Cadê tua camisa? O moleque ficou de xereca. Foi mexer comigo. Eu tava no meu canto. Tava de boa. Tava tranquilo. Sabe? E ele foi mexer comigo. Pois é. E aí ele fala que não tem que ter audiência de custódia, né? Que basicamente é uma audiência que toda pessoa presa tem que passar por ela em até 24 horas depois de ter sido apreendida pela polícia, para que um juiz avalie se a prisão foi correta, seguiu princípios legais, tem mínimos indícios ali do que está sendo atribuído àquela pessoa. Que porra é essa? Negócio duro, louco. Você quer fazer o favor de parar de brincar com essa lanterna e clarear pra mim aqui? Ai, meu Deus. Olha, abestalhado. É isso. Não, mas esse Rui Costa, ele é contra. Então, é o Elmano, é o Jerônimo, é o Rui Costa, é o Quaquá, que é vice-presidente nacional do PT, é o próprio presidente do PT, que é também. É o Lula, que dizia em 2010, lá inaugurando as UPPs no Rio de Janeiro. Né? Agora a polícia bate quem tem que bater. Não, peraí. O PT tem um presidente que o nome dele é... O maldito mandou R$5,02. Sazá, grave com André Fernandes. Ele ensina a raspar o toba e você a pegar casada. Bunda raspada, casada, pegada. R todo, serralheria. O cara é magaro, ele fez pra nós uma máquina de lavar peça. Olha só. Vou pedir dinheiro pra você. Saia. Não. Vou pedir pra você dinheiro. Eu te amo, eu te adoro, meu amor.
Mano, 40 minutos é muito tempo. 40 minutos é tempo demais. Isso aconteceu pra tu largar de ser um misto cefende. Não fode, porra. Ele disse isso quando se inaugurou as UPPs no Rio de Janeiro. Então, gente, ó, é Gleisi Hoffmann, que em 2014 foi relatora do Estatuto das Guardas Municipais no Senado, que deu para as guardas municipais poder de polícia, permitindo que elas se armassem. É direita. Quando a gente criticar o PT, alguém... e por que você não pode criticar a esquerda? Você responda, isso não é esquerda. Isso aí tá muito mais perto de um... Eu ia falar PSDB, mas tá além do PSDB, né? O PT é um novo PSDB, na verdade, mas tá indo mais além, né? Então, grandes figuras do PT hoje, como Fernando Haddad, são de direita. Outras chegam a ser de extrema direita. O caso do Eumano de Freitas e do Jerônimo Rodrigues. São políticos de extrema direita dentro do PT. E não são maçãs podres. Tem a conivência total do partido para isso. Isso aqui é inaceitável, gente. Nem o Tarcísio pensou nisso, tá bom? Nem o Cláudio Castro pensou nisso, tá Mas vamos pensar. Vale lembrar duas coisas. Primeiro, isso... Mas vamos pensar. Pode ter certeza. Aqui, esse decreto, ele editou no mesmo dia em que a PM fez uma chacina lá no Ceará. Uma chacina, se eu não me engano, teve cerca de 7, 8 mortos. Para além disso, dias depois daquela grande chacina no Rio de Janeiro com 130 mortos, a PM do Eumano fez uma chacina lá no Ceará. E aí, o Cláudio Castro elogiou ele. O Cláudio Castro falou, parabéns, Eumano. Botou ainda entre parênteses, PT. E aí, é a gente que tá fortalecendo a extrema-direita, né? Se você critica isso daqui, você é linha auxiliar da extrema-direita. Se você faz uma chacina matando quase 10 jovens negros favelados, deixando 10 famílias de luto, revoltadas, sendo forçadas a lutar, desenvolvendo problemas psicológicos e por aí vai, né? Se você promove essa matança, é elogiado pelo governador de extrema-direita bolsonarista que acabou de matar 130 pessoas. Isso não é fortalecer a extrema-direita, isso não é ser linha auxiliar da extrema-direita. Não tem... Aí a justificativa que ele tá dando, uma justificativa, tá, gente? A justificativa que ele tá dando é que o cenário tem vivido um contexto de calamidade. Claro que tem. Só que eu, enquanto cidadão cearense, vou dizer uma coisa pra vocês. O PDT e o PT têm condição, tem aceitação suficiente no Estado para produzir uma política. Gente, existe o Freitito. Dentro do Freitito tem um laboratório de prevenção à violência, que é presidido pelo Renato Roseno. Eles fazem um anuário de violência no Estado. E eles oferecem a cada semestre isso para a Assembleia, para dizer onde que está a violência, como se manifesta, e mais do que isso, eles oferecem premissas para nortear a construção de política pública de prevenção à violência. Sabe o que o Eumano faz com isso? Limpa... Não vou falar. Mas eu deveria. Mas eu não vou. Mas eu deveria.